Bom dia, graça e paz. Permaneça em guarda. Sua família precisa de você. Você pode se perguntar, né? Que chamado é esse? O que isso significa? E por que minha família precisa disso? Estava lembrando que uma vez Jesus foi acusado pelos fariseus, que era um grupo religioso da época, era o top da religiosidade e da política da época. E Jesus curava, expulsava demônios, e eles disseram que Jesus fazia isso em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Isso está registrado lá em Mateus 12. E eu fico imaginando Jesus assim, olhando, o que esses caras têm na cabeça, né? E Jesus usa dois argumentos para rebater aquela afirmação deles, de que Jesus curava em nome do diabo, né? Vamos falar assim, de Beelzebu. O primeiro deles é: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. É óbvio que se ele estava ali expulsando demônios, ele não estava fazendo aquilo em nome dos demônios, porque senão estava um reino dividido. Interessante pensar nisso em muitas casas nossas. Reinos divididos. Reinos divididos. Esse foi o primeiro argumento de Jesus. O segundo argumento de Jesus é esse que está no versículo 29, né? E ele fala assim: como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. É lógico que Jesus estava usando isso no argumento dele, dizendo que ele era mais forte que Satanás, que ele era mais forte do que o diabo, e portanto ele amarrou o diabo, e por isso ele podia salvar, ele podia expelir demônios, tá? Mas essa mesma figura, essa mesma metáfora, dá para a gente pensar nela na nossa própria vida. Para que alguém possa entrar na minha casa, ou na sua, ele precisa, antes de tudo, nos enfraquecer, de alguma maneira. Minar as nossas forças, a nossa resistência. E isso é uma guerra sutil no mundo espiritual, que está sendo travada no dia a dia, sem que necessariamente a gente se dê conta disso. E é justamente por isso que eu gostaria de explorar com vocês, durante esses próximos minutos, essa necessidade tão importante para a nossa saúde física, emocional e espiritual das nossas famílias, de permanecermos em guarda, permanecermos em guarda. Jesus compara o diabo com um ladrão. Lá em João 10:10, um texto bem conhecido, né? Todos nós já ouvimos pelo menos uma vez na vida, que fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele, o diabo, é o verdadeiro inimigo das nossas almas e das nossas famílias. E é justamente contra as ciladas dele que somos chamados a permanecer em guarda, em guarda. E eu fiquei pensando, escrevendo isso em guarda, fiquei lembrando do guarda noturno, nem sei se aqui pelo bairro tem, mas eu lembro em alguns lugares que eu já morei, que tinha aquele guarda noturno, que você fingia que pagava, ele fingia que protegia. Ele passava a cada 2 horas ou 3 horas e dava uma pitadinha, né? Aí ele apitava e falava: está tudo bem, está tudo sob controle. De repente, estava acontecendo tudo por ali e ele não tinha condição de saber. Então, não é esse tipo de guarda que nós somos chamados a permanecer, né? Na verdade, nós somos chamados a permanecer, de fato, em guarda, guardando o seu coração e o da sua família. E eu queria ver com vocês 3 textos, compartilhar com vocês esses textos, porque eles apresentam um chamado, um motivo e um método. Um chamado, um motivo e um método. Esses textos vão nos ajudar a responder, em primeiro lugar, qual é o chamado de Deus para nós, homens. Segundo, por que esse chamado é tão importante? E terceiro, qual é o método do inimigo
para nos afastar desse chamado. E em contraste, qual é o método que Pedro, que é o último texto que a gente vai ver, da primeira carta de Pedro, apresenta como antídoto para que a gente possa se defender das ciladas do inimigo. Amém? Então, que o nosso Senhor nos abençoe nessa jornada, nessas leituras, nessa reflexão, e que a gente possa aprender maneiras de resistir ao nosso inimigo tão sutil. Amém? Vamos orar? Pai Santo, eu quero te agradecer por mais um dia dos pais, por mais um dia que nós completamos, ó Pai, diante das nossas famílias, com as nossas esposas, com os nossos filhos, e eu te agradeço por isso, Senhor. Te peço nesse momento que o Senhor abra o nosso coração e fale a cada um da maneira que o Senhor já imaginou. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer também um convite a vocês, mulheres, meninas aqui presentes. Participem atentas conosco, porque o que nós vamos ver aqui também interessa a vocês. Amém? De uma forma diferente, talvez. Então, aqueles 3 movimentos. O primeiro deles, o chamado. Então, o chamado para permanecer em guarda. Onde Deus espera encontrar um homem enquanto a batalha está em pleno curso? 1 Coríntios 16, se você quiser anotar ou seguir aí e ver na tua Bíblia, os versículos 13 e 14, dizem assim para nós: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Façam tudo com amor. Qual é o chamado então de Deus para nós homens? O de estarmos alertas, permanecermos firmes, de sermos homens de coragem e sermos fortes. E Paulo acrescenta aqui ao final, o que impede da gente interpretar mal o que ele está dizendo. Essa força que a gente tem, usar isso de maneira equivocada. Por isso ele fala, façam tudo com amor, exercendo plenamente aquilo que Deus nos chamou a ser, como homens, com coragem, força, firmeza e amor. Amém? Mas você provavelmente já se deu conta que a gente está vivendo um momento, uma geração, se bem que aqui nós temos representadas várias gerações, de que muitos homens hoje estão confusos sobre como exercer a sua masculinidade. Alguns dizem, estão defendendo que a masculinidade é tóxica. Outros respondem com agressividade, piorando ainda mais a situação, certo? Azedando mais o angu. E no meio desse tiroteio todo, muitos homens já não sabem mais como exatamente agir. Qual é o seu papel? Inclusive dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Alguns indicadores têm evidenciado uma coisa que ninguém dizia antes, porque parece que sempre a mulher sofria mais. Os índices de ansiedade ainda são maiores para as mulheres, Mas é interessante que os índices de sofrimento masculino têm aumentado. Você sabia que os homens estão morrendo mais de suicídio do que as mulheres? Eles procuram, logicamente, menos ajuda, e frequentemente sofrem em silêncio. A gente tem esse velho defeito, engolir seco, segurar aqui no estômago e bola para frente. E o número de pais emocionalmente ausentes cresce, o que contribui para quê? Para que muitos meninos hoje estejam chegando à sua adolescência sem referências claras de como é ser homem, de como viver sua masculinidade, sem um modelo bom para seguir. Há quem culpe a cultura, há quem culpe a política, há quem culpe a religião, há quem culpe a própria família, Que a família... Eu lembro, eu cresci escutando a Jovem Pan, saudosamente, e na Jovem Pan tinha um jargão que falava assim, a família é o berço de tudo. De repente a gente começa a escutar que a família é o mal de tudo. Então é interessante pensar como a gente convive nisso, e como os meninos estão convivendo em tudo isso. Mas a Bíblia nos convida a olhar por
para tudo isso de uma perspectiva muito anterior a toda essa discussão. Modas e ideologias vêm e vão, não é? Não é verdade? Mas aquilo que Deus estabeleceu permanece. Sua palavra é atemporal, assim como o coração do homem. Não sei se você se dá conta disso, hoje a gente tem tanta tecnologia, diz que a gente nunca teve, dizem não, a gente sabe disso, nunca houve uma geração tão conectada, tanta informação, tudo mais. Mas as nossas ânsias do coração são exatamente as dos caras do tempo do Luís XV ou do tempo de Jesus. Por isso que a Bíblia é um livro fantástico, porque ela fala ao nosso coração a qualquer momento, não importa em que época a gente vive. Por isso, ao acrescentar, façam tudo com amor, Paulo aqui, que escreveu a carta aos Coríntios, ele está nos ajudando a perceber que todas as armas descritas aqui visam nos preparar para defender a nossa casa contra quem ameaça de fora, e não quem está dentro. Se hoje existem algumas lutas acontecendo dentro da sua casa, essa mensagem é ainda mais importante para você. E se ainda não está convencida da importância de permanecer em guarda, o próximo texto bíblico vai mostrar justamente o porquê. Este foi o chamado, em 1 Coríntios, o segundo vai nos mostrar o motivo, o porquê desse chamado que a gente vê da palavra de Deus. Esse texto está em Efésios 6, a gente vai ler só um pedacinho, seria bom ler tudo, mas a partir do versículo 10, quando diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. A maioria das Bíblias fala, não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui vemos o motivo do chamado de Deus para que a gente permaneça firmes, alertas e em guarda. Porque existe uma batalha espiritual. Nossa luta, portanto, não deve ser contra as pessoas. Eu confesso a vocês, tem pessoas na nossa sociedade hoje, vamos falar assim, que vejo tanta injustiça nelas que eu fico muito indignado. Talvez isso aconteça com você também. Muita repulsa até, mas isso não dá para negar. Mas elas agem por si mesmas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ou será que elas estão sendo influenciadas de alguma forma, em algum grau, por esses poderes, essas forças espirituais que a carta de Efésios nos diz, né? Eu creio que sim, que elas estão sendo influenciadas. E a palavra de Deus está dizendo que sim. Está aqui no texto. E ela nos alerta então. Então, seguindo um pouquinho mais aqui, versículo 13 vai dizer: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo, e assim mantenham-se firmes. Eu gosto aqui desse pedacinho da NVT, que ele fala assim: então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. E aí no versículo 14 ele fala: assim mantenham a sua posição. Mantenham a posição. Estejam alertas. Estejam firmes. Permaneçam em guarda. Posso ouvir um amém? Amém? Amém. Mantenham a sua posição. E tem uma realidade que é tão lógica que ela cai de maduro. Quando um soldado deixa de vigiar o seu posto, o primeiro território exposto ao ataque é aquele que lhe foi confiado para proteger.
Graças a Deus a gente vive num país onde as guerras, esse tipo de guerras, a gente não vê. Os filhos, nossos filhos, não foram chamados para ir para um outro país guerrear, coisa assim. Né? Nos Estados Unidos isso é muito mais comum do que aqui. Mas é interessante a gente pensar que se existe uma muralha, existe um ponto de defesa. A pessoa que está ali, o soldado que está ali naquele ponto, se ele sair, aquelas pessoas que ele foi colocado lá para defender estão vulneráveis. Estão vulneráveis. Se a gente pensa na guerra espiritual, que os dois textos que a gente viu confirmam que está sendo travada, o primeiro posto de um marido e de um pai não é a igreja, não é aqui, não é no seu trabalho, embora a gente esteja tão acostumado com isso, nem a sociedade, mas é o seu próprio lar. A sua casa é o posto onde Deus te chamou para estar, te chamou para defender, assumir uma posição. E quando esse posto é negligenciado, o lar que Deus lhe confiou torna-se mais vulnerável às investidas do inimigo. E a sequência, então, fica muito clara. O homem deixa de vigiar, porque tem outros interesses. O inimigo encontra espaço, como alguns chamam, brechas. A família sofre e a missão é comprometida. E é justamente o que o nosso terceiro texto vem nos ajudar a restaurar. Bem, então, nós vamos para o terceiro movimento aqui, que é o método que eu queria compartilhar com vocês. O método como permanecer em guarda. Interessante que o texto, que se você quiser abrir, vai ser 1 Pedro, capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 6, vamos ler alguns até o 11, tá? Mas, primeira coisa que eu queria comentar com vocês, que durante a preparação dessa mensagem, pensando no que dizer para o Dia dos Pais, eu fui bastante impactado e inspirado por uma pregação de um pastor americano que se chama Job Martin, que é de uma igreja que chama 1122, nos Estados Unidos. E especialmente em reconhecer, dentro desse texto que a gente vai ler, as estratégias do inimigo, para as quais eu falei, puxa, eu tenho que compartilhar isso com os homens da nossa igreja. E por isso eu estou compartilhando com vocês aqui. E é interessante, né, porque 1 Coríntios 16, que foi o primeiro texto que a gente leu, ele falava qual era o chamado. Efésios 6 respondeu por que esse chamado é tão importante. Agora aqui em 1 Pedro 5, ele vai responder qual é o método do inimigo para nos afastar desse chamado e, em contraste, o método que Pedro apresenta como antídoto para que a gente se mantenha firme. Ok? Então, eu vou ler aqui do versículo 6 ao 11 e depois a gente vai identificando cada um das janelas que a gente pode deixar aberta para o inimigo. Versículo 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Interessante. O Deus de toda a graça, que os chamou para toda a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Amém? Então, a estratégia do inimigo, o método que ele usa. Como nós acabamos de ler, Pedro aqui, ele não descreve nenhuma dessas armas, dessas armadilhas do inimigo. Ele descreve a postura de um homem para permanecer firme no posto.
E é justamente por isso que as suas exortações acabam revelando as áreas onde o inimigo costuma encontrar espaço. E eu queria compartilhar isso com vocês. Antes de partir para esses 5 pontos, eu queria dizer assim para você, talvez você esteja aqui, a gente se conhece, mas você não está aqui há tanto tempo, ou você não vem com tanta frequência, e de repente eu estou falando muito do diabo aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não tenho nenhum apreço por ele. Mas é interessante como a palavra de Deus fala dele. Então eu posso querer viver minha vida sem pensar nele, sem pensar que ele afete a minha vida. Mas já parou para pensar quão ingênuo isso é? Achar que você está imune, que você pode tudo. E a palavra nos mostra realmente como nos defender dela. E por isso a gente está querendo tratar disso. E vocês vão, talvez, tomara que não, mas eu acho que todos nós vamos nos reconhecer em alguns deles. E o primeiro aqui, quando Pedro começa, ele fala, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele nos exalte. Por que ele está falando de humildade? Ao exortar a humildade, Pedro fecha a porta para o quê? Para o orgulho. O orgulho. E eu queria comentar alguma coisa sobre o orgulho. Alguns dizem que o orgulho é o desejo de ser o centro de tudo. De que minha vida gire em torno de mim mesmo. Paul Tripp, que é um pastor, já esteve aqui, alguns de nós conheceu, ele dizia que o orgulho é o ídolo dos ídolos. O ídolo dos ídolos não é uma coisa criada, mas é o meu próprio eu. Eu sou o meu ídolo. Você é o seu ídolo? E é interessante que o DNA do pecado, o Paul Tripp diz que é o egoísmo. O egoísmo é... Então eu acordo de manhã e o que domina a minha mente? Os meus desejos, as minhas necessidades, os meus sentimentos. E aí, de repente, tudo que eu passo a pensar, tudo que eu passo a agir, tudo que eu passo a maquinar no meu dia, vai estar girando em torno dos meus desejos, que se tornaram as minhas necessidades. Por isso C.S. Lewis chama esse orgulho do avô de todos os pecados. E onde começou esse pecado? Começou em Gênesis 3. E a gente já falou disso várias vezes. Quando você pensa lá, Adão e Eva, imagina Adão e Eva com todos os frutos. Você gosta de fruta? Eu tenho um neto que não para de falar. E ele, toda hora ele fala, quero uma frutinha. Quero uma frutinha. Ele ama a fruta. Ele ama a fruta. E eu fico imaginando as frutas que Adão e Eva comiam lá no paraíso. Imagina, as frutas perfeitas. Mas de repente tinha uma fruta lá que Deus de propósito falou, não, essa aqui vocês não tocam. E é justamente essa fruta que o inimigo usou como isca. E aí a gente fica pensando assim, com tanta fruta boa, será que fazia tanta diferença não comer ou comer daquela fruta? E aí a gente realiza, a gente se dá conta de que a isca não era um fruto desejável, era o desejo de ganhar sabedoria sem depender de Deus. A palavra fala de ser igual a Deus. Por isso, quando o diabo chega para Eva e para Adão, logicamente para os dois, e fala, se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ficar como Deus, conhecedores do bem e do mal. E eles comeram. E parece que a partir desse primeiro pecado, tido como pecado original, todos nós, no fundo, vivemos assim. E eu anotei aqui uma coisa, mas não importa tanto, Se você pensar, pega o próprio Theo, mas qualquer criança que você teve, lembra dos teus filhos quando eles eram pequenos, ou se ainda forem, Já viu algum filho
ansiando, pai e mãe me governa, pai e mãe me domine. Não, a gente já nasce, eu vejo isso no Theo, né? Basta você falar não para ele querer fazer, basta você falar faça para ele não querer fazer. Então, parece que vem de berço esse negócio, está no nosso DNA. Então, quando Pedro lança aqui esse texto, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, ele está lançando um antídoto. É como se a gente estivesse falando assim, eu não sou o centro do universo. A vida não gira em torno de mim. Eu nasci numa história gloriosa, mas a glória não era minha, e não é minha, a glória é de Deus. Humilhar-se diante de Deus é como se a gente estivesse fazendo uma oração, Senhor, me livra, me resgata do meu próprio eu, porque se deixar o meu eu toma conta. Quer uma prova? Outro dia a gente falou disso. Você pega uma foto, tira uma foto aqui, vamos fazer uma selfie, né? Estou até sem meu celular aqui. Vamos fazer uma selfie. Tchic. Tudo bem? Qual vai ser a primeira coisa que você vai olhar para a foto, para ver se ela está boa ou não? Hã? Ninguém fala? Como você saiu. Se você está bonito, está bonita. Se você estiver bem na foto, a foto está boa. Se você tiver, eu pisquei, vamos tirar outra, eu pisquei. Nunca aconteceu, né? Eu pisquei. Nós estamos no centro da nossa vida. E por isso é uma luta. E por isso Pedro fala para nós, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Porque se o inimigo sabe que nós somos orgulhosos, quem é orgulhoso quer controlar o tempo, quer controlar o mundo, quer controlar o seu dia a dia. E aí qual é o resultado? Nós vamos para o segundo. Podia falar aqui meia hora do orgulho, mas eu acho que vocês já entenderam onde a gente quer chegar, né? Então, o que a gente pode falar antes de sair para o próximo? E eu queria fazer com vocês uma espécie de declaração em cada um desses 5 pontos. E a declaração aqui, eu vou ler e a gente vai depois tentar repetir. Fala assim, enquanto eu permanecer em guarda, com a graça de Deus, o orgulho não ocupará o trono. O inimigo não encontrará esse posto abandonado. Podemos repetir isso? Senhores, convido vocês também, meninas, porque eu acho que vale para todos nós. Enquanto eu permanecer em guarda, com a graça de Deus, o orgulho não ocupará o trono. O inimigo não encontrará este posto abandonado. Quantas pessoas eu lembro de coisas, tantos relacionamentos quebrados por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Mas o orgulho tem uma segunda consequência, e esse é o segundo ponto. O texto vai seguir dizendo, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E justamente por quê? Porque a ansiedade é esse segundo ponto, essa segunda brecha. Ao nos mandar lançar sobre Deus toda a ansiedade, ele fecha a porta para a nossa autossuficiência, que só gera ansiedade. E por que a nossa autossuficiência, o nosso orgulho gera ansiedade? Né? Porque se orgulho é o desejo de ser o Deus da nossa própria vida, a ansiedade é o fruto de uma mente dividida, tentando controlar resultados de coisas que a gente não tem capacidade para controlar. Da onde vem a ansiedade? Querer controlar o mundo. Eu passei metade dessa semana aqui com umas pessoas amadas, todas as vezes que a gente encontra elas, eles têm uma coisa que está na vida deles, mas está tendo uma preocupação tão grande para aquilo.
Se aquilo não acontecer, o que vai acontecer? E Deus vai operando na vida deles, e as coisas vão acontecendo. E aí, de repente, a gente olha e fala, confia em Deus. Solta a rédea. Solta a rédea. Deixa Deus agir. Não, mas que se não acontecer isso, que não se acontecer aquilo, muito cansativo. E aí você precisa de ajuda. Você precisa de terapia. Quem sabe a questão está lá atrás, na raiz. Lance sobre ele sua ansiedade. E a ansiedade é a prima do medo. Medo de que as coisas não vão funcionar como eu gostaria. Acho que todos nós temos um pouco disso, infelizmente, né? E é interessante, eu já mostrei para vocês uma vez um livro que chamava Ansiedade Corporativa. E eu sempre gosto muito, eu resgatei as duas frases que ele fala lá. Ele fala assim, o medo é uma prisão mental, cuja chave fica no bolso do prisioneiro. Estou aprisionado pelo medo. Mas eu me meti nele. Eu me meti lá. O que vai acontecer amanhã na minha vida? A Bíblia fala, Jesus chegou e falou assim, olha, o queridão, queridona, você pode aumentar um pelo de cabelo na tua cabeça? Você pode aumentar 1 centímetro no teu tamanho? Hoje em dia tem, né? Você fica lá na... coisas milagrosas aí, mas normalmente você pode aumentar? Não consegue? Então, entrega. Confia. Eu não cuido dos passarinhos no céu? Vocês não são muito mais importantes do que o passarinho? Descansa. É isso que Jesus fala. Não é? Então, quando a gente não consegue descansar, não consegue entregar, é como se a gente estivesse se colocando, aqui como fala, numa prisão mental e colocando a chave no bolso. A gente se tranca e põe a chave aqui. E uma prisão mental em que o carcereiro e o encarcerado são a mesma pessoa. Eu me meti nessa situação. E eu, portanto, sou escravo de mim mesmo. Sou prisioneiro de mim mesmo. Por isso, logicamente tem... Eu vou colocar aqui essa frase aqui, que diz assim, orgulho e ansiedade parecem problemas diferentes, mas ambos revelam um coração que ainda reluta em descansar no governo de Deus. Quantos de vocês têm pessoas amadas, pessoas muito próximas, que a gente fala, confia em Deus. Entrega seu caminho a Ele, confia nele e o mais, Ele fará. Mas não, mas eu tenho que saber, mas é que a minha vida é diferente, e vamos nessa, nós estamos falando da mesma coisa, o orgulho, eu sou o dono do meu nariz, e aí a ansiedade, o resultado, por quê? Porque você não consegue ser o dono do seu nariz. Você pode tentar. Mas quanto você consegue? Por isso, Paulo vai um pouco mais adiante, um texto que a gente conhece bem, né? A humildade entrega o trono e a ansiedade entrega os fardos. Gostei disso. Quando eu sou humilde, é como eu pego o Pai Nosso e estou falando aqui. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? Isso é humildade. Eu entrego. O trono não é meu. O trono é seu. Mas a ansiedade é entregar os fardos. Fala, olha, eu confio que o Senhor tem mais força do que eu, o Senhor tem mais sabedoria do que eu, o Senhor tem mais amor do que eu, até por mim mesmo. Então, eu vou entregar os fardos e vou descansar.
Por isso, Paulo, em Filipenses 4, 6, 7, não vou projetar, só escuta, é um texto bem conhecido, ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, você só conhece, eu lembrei da música, né? Você pode ter, né? Você só pode ter essa paz se você encontra com Cristo, se você entende quem Ele é. E você descansa que Ele pode mais que você. Esse é o convite que eu deixo para vocês, esse é o Evangelho. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Ele pagou um preço altíssimo. E por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama tanto, que Ele falou: cara, eu não quero que você viva ansioso. Eu vou cuidar de você, se você permitir, obviamente. Então, a mesma coisa. Quer repetir comigo? Enquanto eu permanecer em guarda, com a graça de Deus, a ansiedade não governará meu coração. O inimigo não encontrará este posto abandonado. Amém? Então vamos seguir para o próximo. O texto ainda fala: estejam alertas e vigiem. Esse é o versículo 8. Estamos em 1 Pedro 5, certo? Ao ordenar a vigilância, ele fecha a porta para a omissão. E aqui nessa omissão eu podia falar muita coisa. A estatística mostra que tem filhos sem saber o que é ser homem. Quando isso acontece, pode ter certeza que o pai tem uma grande contribuição de não estar cumprindo esse papel dentro de casa, para os seus próprios filhos. E aí onde ele escuta? Deixei meu celular lá. Na internet, no Instagram, no TikTok, porque de alguma forma ele vai aprender. Sim ou não, adolescentes? Né? Mas a gente pode, nós temos essa necessidade de fechar essa porta. Portanto, é muito cômodo, é muito fácil. Eu falo assim, eu trabalho a semana inteira, chega sexta-feira à noite, eu estou um caco, quero tomar minha cerveja, antes era assistir minha novela, né? Agora assistir minhas séries, e o resto, tudo bem. Delego para minha esposa a criação do meu filho. Bacana. Que sotaque ele vai copiar? Qual vai ser o ritmo da voz dele? Estão me seguindo? Estou falando alguma besteira? Se todo o contato que ele tem é com mulheres, até a forma dele falar vai indicar isso. A culpa é dele? Não, né? Então, alerta. Vocês têm um papel indelegável, insubstituível na criação dos seus filhos. Você trabalha muito? Paraíso no céu não existe. Quer dizer, na terra, no céu sim existe. Paraíso no céu não existe. Aqui na terra não existe. Todos nós trabalhamos. Todos nós já viramos noite. Então, para de conversinha. Para de se enganar. Você teve um filho, teve uma filha, a responsabilidade é sua. Assuma. Assuma. Enquanto eu permanecer em guarda,
Só eu? Enquanto eu permanecer em guarda, com a graça de Deus, a omissão não definirá o meu chamado. O inimigo não encontrará esse posto abandonado. Amém. Amém. Glória a Deus. E o próximo é bem complicado, mas está aqui. Isolamento. Versículo 8. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você já percebeu, você já viu, deve ter visto nesses filmes aí, né, de parte selvagem, você já viu como os leões atacam? Você tem lá um bando lá de búfalos ou de girafas, seja o que for que bicho, enquanto está o bando, eles ficam só de longe, né? Que nem gatinho, né? Ali, olhando para o outro, contando, você viu a fulana, estão ali só olhando. Aí, de repente, o bando se distrai, anda um pouquinho e fica um sozinho. Acabou. Acabou para aquele que está sozinho. Assim é para nós homens. E assim é para vocês também, meninas. Não fiquem sozinhas. Não pense que dá para viver a vida sozinho, no seu apartamento, vendo as coisas na internet. Busquem ajuda, busquem companhia. Vamos estar juntos. Vamos fazer mais coisas. Culpa nossa também. Quanto tempo faz que a gente não faz aquele churrascão dos homens, né? Coisas do tipo. Mas a gente precisa estar junto. Você precisa ter um número amigo para ligar. Uma pessoa que você possa falar, me ajuda que eu estou caindo nessa daqui. O inimigo está tendo vitórias aqui em mim e eu quero fechar essa porta. Amém? Entende? Então, é um ponto muito importante isso. Não nos isolemos. Tem várias pessoas que falam assim, não, eu não preciso ir. Tem algumas pessoas amadas, vários que vocês conhecem também, e a gente liga de vez em quando, faz tempo que não aparece. Aí você fala com eles, ele fala, não, está tudo bem, pastor. Está tudo jóia. Eu falei, mas você está indo a outra igreja? Não. Então não está tudo bem. Porque de repente você fala assim, não, eu não preciso de ajuda, eu sei tudo. Então, você é quase como Jesus. Então vem aqui, porque você pode ajudar um monte de gente que precisa. Amém? Esse é o ponto. Se não, se você não tem mais nada para aprender, ensine. Mas esteja juntos. Não deixe o inimigo te pegar sozinho. Não deixe o inimigo te pegar sozinho. E o último ponto que eu queria trazer para vocês está em 1 Pedro 5. E, desculpem, mas... Tá? Luxúria. Não tenho nome melhor para pôr aqui. Versículo 9 fala assim, resistam-lhe, permitindo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A gente tem que fazer uma pequena licença poética para pôr a luxúria aqui. Você entende o que é luxúria aqui? Sensualidade, dá milho para bode na parte sexual, pornografia. E é interessante porque aqui tem uma coisa que você fala assim, resistam-lhe na fé. Aquele pastor Job, que eu comentei com vocês, que eu vi, que me inspirou, quando ele aborda esse tema, é o último tema que ele trata lá, e a gente derivou bem do que ele falou, mas esse daqui eu achei muito interessante, porque ele fala assim, o texto, por exemplo, Efésios 6, fala que quando a gente tiver que lutar contra o diabo, você saiu daqui, você vai entrar no teu carro, o diabo está sentado no capô do teu carro.
Aí ele fala: o que você faz? Você chama os presbíteros, você chama os amigos, fala lá, vamos pôr toda a armadura de Deus e vamos falar em nome de Jesus. Sai daqui. Aqui você não tem autoridade, porque eu sou o Filho amado de Deus. E sai daqui. E a palavra fala: resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Glória a Deus. Agora, se você sair daqui e estiver sentado no capô do seu carro, aquela menina que você conheceu, você até namoricou quando você tinha 20 anos, ela tiver com uma sainha curta, sentada no capô do teu carro, não vai tentar expulsar ela. Fuja. Fuja. Porque nós não temos como resistir. Amém? Algum absurdo? Não dá. É maior do que nós. Por isso, nós temos que resistir. Resistir a essa tentação. Tem um provérbio que diz assim: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? E aí esse pastor comenta com certa tristeza, e ele estava falando da seriedade dele com isso, e ele é um cara bem malucão, você olha assim, né? Tudo bem. E ele está falando o quê? Ele fala: por que pastores de mega igrejas nos Estados Unidos e tal acabaram falhando nisso e de repente perderam o ministério, começaram com todo o empenho para evangelizar pessoas, para ser um servo do Senhor, e de repente você sabe que o cara foi pego em adultério e tudo mais. E ele fala que a chave é justamente essa. Na hora que aconteceu alguma coisa, tem uma pessoa da igreja, uma pessoa do escritório, uma vizinha, e você fala assim: ah, eu dou conta. Eu dou conta. E aí aquele negócio vai, tal, aí aquela pessoa, tal, você vai, vamos tomar um café, pronto. Ninguém controla daí para frente. Então ele fala: eu como pastor, e eu, podem ficar tranquilos, acho que tenho testemunhos assim que provam isso, até quando algumas pessoas vêm aqui, algum aconselhamento, logicamente se é um homem não tem problema, mas se é uma mulher, eu lembro que tantas vezes falava com a Neide aqui, certo? Neide, fica aí ligada, cada 10 minutos, cada 15 minutos, eu deixava a porta entreaberta, a Neide passava lá e tal, não sei o quê. Por quê? Por segurança. Por segurança. Eu acho que todo homem precisa ter isso. Então, queridos, aí você fala: mas eu sou solteiro ainda, não tenho que me preocupar? Sim. Deixa eu falar uma coisa sobre sites pornográficos. Eles podem parecer inofensivos, mas tem duas coisas que a gente precisa saber. Aquelas meninas que estão lá, expostas, elas são a menina dos olhos de alguém, de algum pai, de alguma mãe. Muitas delas foram cooptadas até por questão de tráfico humano. E por isso elas estão lá. Esse é um lado bem importante. Portanto, não deem margem para isso. Segunda coisa, sabe que aquilo deteriora o seu entendimento de como se relacionar com uma mulher? Se você é adolescente ou jovem, aprende o sexo através de sites pornográficos, quando você for assumir um relacionamento, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Segunda, o inimigo já plantou na sua cabeça que uma mulher só não é suficiente. Por isso você precisa sempre de mais, e mais, e mais. Por isso, eu digo assim para você: qual era o que Jesus falava? Se o teu olho direito te fizer pecar, o que ele fala? Arranque. Arranque. Hoje é fácil. Alguns aqui, eu sei disso, falaram: o Instagram não me faz bem, não tenho mais Instagram. Sim ou não? Não sei o que você faz, mas cuidado, cuidado. O Senhor quer vocês
no posto de vigília. A sua família precisa disso. Mas, para a gente terminar, o texto não acaba para baixo, ele acaba para cima. Os versículos 10 e 11 falam assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, e portanto todos nós sofremos, não dá para escapar do sofrimento. Alguns de vocês reclamam que o trabalho é muito sofrido, muito difícil. Gostaria que alguém levantasse a mão, que meu emprego é fácil, meu emprego é baba, meu emprego é mamão com açúcar. Alguém tem aqui? Se tiver, eu estou precisando de um desses. Né? Não tem isso, né? Certo? Então, durante pouco sofrido, por quanto tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Estou lembrando de uma coisa aqui que eu achei legal também, quando fala da omissão. E ele fala uma coisa que eu sei que acontece também entre nós. Aí fala, mas eu não gosto de orar, não sei como orar. E é uma coisa que é importante orar. E aí ele dá um exemplo, ele fala, mulheres, aí ele fala, você não sabe como orar? Chega para sua esposa, e uma dica para vocês aqui, maridões aí. Chega para sua esposa e fala, posso orar por você? O que ela vai responder? Sim, né? E aí você pergunta, sobre o que você quer que eu ore? E aí segura, presta bem atenção, porque vão surgir vários pontos, então presta bem atenção. Ela vai falar, ora não sei o quê, ora para o nosso filho, ora para não sei o quê, blá, 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 blá. Tudo bem? Ok. Anotou? Está na mente? Tá. Começa, Senhor Deus, e vai. Um por um que ela te falou. Um por um. Senhor, não sei o quê, pelo meu filho, pelo não sei o quê, vai orando. No final, você fala, em nome de Jesus, amém. É isso. Amém? Tão simples quanto isso. E meninas, uma coisa importante, se o seu marido fizer isso um dia com você, você não vai chegar para ele, não, mas aquilo é assim, não. Fala, glória a Deus, meu marido orou por mim, amém? E isso é um princípio de muita coisa. Talvez, agora sim, para a gente terminar e orar, talvez você fale assim, olha, porque que pena que eu estou sendo confrontado com essas realidades só hoje. Meu filho já tem 30 anos, meu filho já tem 15 anos. Eu diria para você assim, para Deus, nenhum fracasso é definitivo. Nenhum futuro já está selado. Tudo é possível na mão de Deus. Amém? Outra coisa que é bastante interessante falar, porque muitos falam, se eu tivesse uma segunda chance, isso também pode ser uma falácia, porque se você falar, se você tiver uma segunda chance, se você fizer exatamente as mesmas coisas, se você apanhou da primeira vez, você vai apanhar da segunda, e da terceira, e da quarta. Nós temos tantos casos para falar, né? Tantos casos. O que a gente precisa, e o convite da fé é, o que muda a nossa vida é uma morte e uma ressurreição. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que a gente também pegue a nossa cruz e siga. E quando a gente pega a nossa cruz, está dizendo assim, olha, você quer riscar a pornografia da sua vida? Você quer riscar a omissão da sua vida? Você quer riscar a ansiedade da sua vida? Morra hoje para essas coisas e ressuscite com Jesus. Amém? Fecha os teus olhos e eu queria te fazer um convite e uma pergunta. Existem áreas na sua vida que você sente claramente que está tomando
tirando você do posto de guarda que Deus te confiou? Será que o seu orgulho te permite levantar as mãos e falar: Senhor, me salva? Será que a sua ansiedade é tão grande que apenas mostre que você não consegue confiar que Deus pode te libertar, que Deus pode cuidar dos seus problemas? Será que seu índice seu desejo de estar no conforto da sua vida, a sua preguiça mental e espiritual, fazem com que você seja omisso com relação aos seus filhos e à sua esposa? Será que você prefere viver como um ermitão espiritual, sozinho, sem compartilhar com nenhum irmão, porque o teu orgulho não permite? Você fala: olha, eu tenho este problema. Nós falamos tanto disso a semana passada, não é? Se você consegue ver alguma área na sua vida que você gostaria de falar: Senhor, eu quero entregar o meu orgulho aqui, eu quero entregar a minha ansiedade aqui aos pés da cruz nesse momento, esse é o convite que eu quero fazer a você. Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. O Senhor conhece cada vida. Algumas que estão aqui normalmente a cada domingo, outras que a gente vê periodicamente, e é uma alegria ter cada um deles aqui. Mas eu creio que o Senhor não trouxe ninguém aqui em vão nessa manhã. Por isso, Pai, essa palavra de advertência a todos os homens é também uma palavra de alívio para cada mulher aqui presente, cada mãe, cada esposa. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir a missão que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a entender que masculinidade não é tóxica. Excessos têm que ser punidos, ó Pai, pela lei, e isso é muito claro, ó Pai, mas o que o Senhor nos deu foi para que nós possamos ser os protetores, os líderes, e com todo amor, ó Pai, possamos cuidar da nossa família em cada detalhe que ela necessite. Abençoa cada pai aqui presente, ó Pai, abençoa cada marido, abençoa cada jovem, ó Pai, que um dia será marido, será pai, assim, Pai, como cada mulher, esposa, mãe, filha, que nós aprendamos, ó Pai, da Tua palavra a cada dia. Saber que todos nós estamos nesta batalha. Não há trégua nessa batalha, porque o inimigo é como um leão, como Pedro disse. E se nós queremos ter vitória no Teu nome, duas coisas são importantes. Primeira, saber que nós não estamos sós, o Senhor está conosco. E a segunda, mesmo estando contigo, nossos braços, nossa guarda tem que continuar alta, Pai, para que o inimigo não venha ter vitória sobre a nossa vida. Isso é o que nós te entregamos em nome de Jesus. Amém.